Vamos, então, começar o nosso assunto. Eu gosto de falar de obturação, tentando abrir um pouco o assunto para a parte biológica, entender um pouco o assunto, não só a parte mecânica. Eu tenho uma certa reticência com relação às aulas da endodontia, que às vezes a gente parece que ensina a endodontia como se fosse feita em manequim, né? A aula de preparo, parece que não existe nada além do dente. E não. A obturação também, a gente obturação, mas aí por quê, para quê, quando, né? Então vamos pensar uma coisa aqui, antes de falar da parte técnica, vamos falar um pouco da filosofia do trabalho, de como as coisas mudaram, né? Agora, por exemplo, nós estamos vendo aqui o que é uma obturação, como as coisas mudaram, né? O que é uma obturação satisfatória? Nos anos 2000, quando eu me formei em 95, né? Quando eu já era especialista e a gente começou a fazer endodontia, essa imagem que vocês estão vendo aí era a obturação bonita, né? Olha que bacana. O cara que faz esse tipo de tratamento, ele é joia. Aquela conicidade enorme, aquele tratamento enorme, né? A gente tinha maiores distâncias, a gente não chegava na região final do ápice, do milímetro apical final. Os sistemas de preparo automatizados, eles eram preparados, e a cabeça da gente também era preparada para um tratamento desse tipo. Então, quem sabia, isso era o tratamento de um especialista, né? Você olhava lá, esse tratamento é o tratamento joia nos anos 2000. Eu fiz muito tratamento assim, e isso era o máximo. Mas percebam uma coisa, olha o tamanho do desgaste. Será que é preciso esse desgaste todo? Será que é preciso tirar tanta dentina? Eu sou, por exemplo, um combatedor do acesso ninja, do acesso minimamente invasivo, porque eu acho que ele tem, a literatura já provou que ele tem diversos problemas. Mas a odontologia minimamente invasiva é muito importante. A gente não tem necessidade de remover dentina nessa quantidade para um tratamento endodôntico. E o que mudou, então, nesse tempo todo, né? Isso hoje, olha como as coisas mudam. Para nós, isso é uma obturação satisfatória. Esse é um caso meu de consultório, corriqueiro, e muita coisa mudou. Vocês vejam, nós temos as conicidades muito menores, os tratamentos, a gente tende a fazer tratamentos mais conservadores. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre falo, toda aula que a gente acaba dando, a gente cai na irrigação. Né? A irrigação, para mim, é disparado a área mais importante da endodontia hoje em dia. Por que eu posso fazer um tratamento com uma conicidade menor hoje? Porque eu tenho a irrigação muito mais satisfatória. A irrigação hoje ela é muito mais efetiva do que ela era nos anos 2000, quando a agulha mal entrava na cervical. Então, com as filosofias de tratamento atuais, nós conseguimos fazer com que os tratamentos sejam com menor conicidade, mais conservadores, com menos retirada de dentina e com mais resistência ao elemento dental, maior durabilidade desse dente, porque não adianta a gente tratar um canal se ele tiver aí 5, 10 anos na boca num paciente que vai ter 50 anos de vida. Nosso tratamento não está sendo tão efetivo. Né? Então, o que mudou? Nós somos hoje mais conservadores, porque nós podemos preparar o canal quimicamente, mais do que mecanicamente, e nós hoje temos as ideias em relação ao forame muito mais invasivas, no ponto de vista biológico, anatômico, invasivas no bom sentido. Né? Nós conseguimos entrar onde a gente não conseguia antes. Então, o que nós temos hoje de diferente? Nós temos as imagens, as imagens que a gente observa de extravasamento do cimento, como a gente aqui também, ó, nós temos extravasamentos de cimento que, quando eu me formei, era um pecado. Né? Se a gente falasse nos anos 90 que
você ia preparar o milímetro apical, isso era um crime, ia causar uma grande inflamação aguda no paciente, né? E isso era proibido. E nós vemos que hoje a obturação satisfatória reflete um preparo bem realizado desse milímetro apical. Então, nós temos hoje preparos mais conservadores, extravasamentos de cimento na região apical, e esta é a imagem de uma obturação considerada satisfatória. Vejam como muda muito, como tanta coisa mudou nos últimos 20, 30 anos. Eu dou uma dica aqui para os colegas, só para vocês terem uma ideia de como isso é importante, isso é mais pela experiência clínica. Eu já tive ligação de indicador. Na verdade, não eram indicadores, são pessoas são colegas que não eram meus indicadores e que pacientes deles passaram por mim. E já chegaram a ligar para mim, colegas mais velhos, né? Ô, doutor Carlos, tudo bem? Muito bonito o seu canal, tudo. Mas, olha, por que saiu o cimento aqui pelo ápice, né? E agora, né? Pra vocês terem uma ideia de como isso mudou. Então, eu hoje, ainda quando eu atendo um paciente de um dentista que eu não conheço, que é mais velho, eu chego a ligar e falar, olha, hoje em dia é assim, tal, para que a gente não... Para vocês terem uma ideia de como as coisas mudaram e que a gente tem que estar alerta, vocês que vão ser endodontistas ou que vai fazer endodontia, de que o clínico ainda não entende isso, que às vezes é melhor, a gente precisa até informar, né, dessas mudanças. Aí eu peguei só um trabalhinho para a gente pensar mais um pouco. Esse trabalho é um trabalho de 1962, então vamos, né, é um trabalho do professor Ingle sobre a obturação. E esse estudo retrospectivo, ele indica que 58% das falhas eram devido à obturação incompleta ou inadequada. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: 58% das falhas era devido à obturação. Será que é isso mesmo? Será que a obturação é a vilã da endodontia? Será que somente a obturação está errada aqui? Né? E o isolamento? Vocês acham que o colega que fez este caso, será que ele isolou? Será que ele fez um bom preparo com substância química adequada, com o tempo de ação da substância química adequado? Não se esqueçam, disso também é importante, o tempo de ação. Será que a irrigação, né, o preparo e a irrigação foi bem realizado? Então, será que a gente não está colocando a culpa da obturação em tudo? Para mim, a obturação, hoje em endodontia moderna, vê que a obturação é a imagem daquilo que você fez, é o reflexo, né? É a imagem em positivo do tratamento que você realizou e ela apenas reflete um bom acesso, um preparo e irrigação. Então, se eu fosse falar hoje, nos anos 2020, 60 anos depois desse trabalho, eu diria para vocês que não. Provavelmente a obturação ela não é responsável por quase, é muito pouco responsável pelo insucesso do tratamento. Na verdade, o que vem antes é muito mais importante, né? Isso não significa que a nossa obturação tem que ser realizada de maneira descuidada, pelo contrário, né? Nós buscamos a excelência e a excelência vem nos detalhes e a excelência vem terminar aquilo que nós começamos bem. Então, para mim, a obturação satisfatória, ela é diferente do tratamento satisfatório. Também é uma outra situação que nós temos que observar. Se vocês virem esse molar aqui, tá bonito, né? Muito bem tratado. Será que ele está bem tratado ou ele está bem obturado? Vamos observar, será que obturação e tratamento são sinônimos? Né? Então, esse tratamento está muito bem feito. Mas se eu falar para vocês que esse tratamento foi realizado sem isolamento absoluto? O dentista, hoje em dia, você fazer preparar um espaço com um instrumento mecânico e colocar um cone do mesmo tamanho desse instrumento é muito fácil. Você consegue uma boa imagem. Né? Mas será que esse tratamento que foi realizado, esse molar que foi feito sem isolamento absoluto, está bem tratado? Ou somente está com uma obturação
entre aspas, bonita do ponto de vista radiográfico, né? Então é isso que a gente tem que pensar também. Outro caso aqui, esse pré-molar. Será que esse dente, para mim, eu sempre falo, para mim, dentista costuma achar, o clínico costuma achar que o molar é o dente mais difícil da boca, e eu sempre falo, pré-molar é o dente desafio, pelo formato, né? Principalmente pelo formato oval, que hoje em dia a gente dá muito mais valor a isso, né? Eu acho gozado quando alguém fala que só trata de anteriores, não faz, eu só faço canal de até pré, pois eu acho o pré um dente mais difícil. Eu pergunto aqui, esse dente, será que ele está bem tratado? Ou ele está bem obturado? Olha como é que é um canal de um pré-molar. Ele é oval. Em grande parte dos casos, ele é oval. O desafio está em obturar toda a extensão do canal. Então, se eu colocar um cone aqui nesse canal, a imagem vai ficar bonita, porque aquilo que eu falei, um cone de taper grande como nós temos hoje, tudo fica bonito. Mas será que não está cheio de bactéria? Será que ele está bem obturado? Essa é a pergunta que eu faço, né? Então, para a gente entender que a obturação satisfatória não é um sinônimo, satisfatória do ponto de vista radiográfico, não é uma obturação, não é um tratamento satisfatório do ponto de vista biológico, do ponto de vista clínico. Porque muitas vezes o que nós temos é isso aqui. Um tratamento bonito do ponto de vista radiográfico, mas cheio de falhas, cheio de espaços vazios. E espaço vazio significa restos biológicos e restos e contaminação microbiana, né? E essa não é uma endodontia de excelência. Então, vamos só bem rapidinho passar a definição, para a gente ver como as coisas mudaram também, né? O que é a obturação endodôntica? Qual é a definição dela? É o preenchimento de toda a cavidade pulpar com materiais biocompatíveis, capazes de promover o vedamento apical, lateral e coronário dos canais radiculares. O que a gente pode falar daqui? Vedamento apical e lateral não é novidade nenhuma. Agora, o vedamento coronário é algo que passou a se falar com mais efetividade nos últimos 15 anos. Aí nós vamos falar um pouco disso também. Tá? Então, a obturação hoje não é só fechar lá embaixo, não é só fechar os lados, mas é também impedir a contaminação que vem da coroa, a contaminação que vem via boca, cavidade bucal. E nós sabemos que ela é uma grande causadora do insucesso endodôntico, do tratamento endodôntico. Então, os objetivos, né? Selar toda a extensão da cavidade endodôntica, prevenir a microinfiltração coronária, olha lá, microinfiltração coronária, percolação de fluidos apicais, que vocês já sabem, favorecer o processo biológico de cicatrização dos tecidos periapicais. Lógico, nós precisamos que haja a reparação e impedir a passagem dos micro-organismos remanescentes, ou seja, tentar fazer com que não haja substrato para a proliferação microbiana, quando nós sabemos aqui entre nós que nós não fazemos a esterilização do canal. Nós tentamos remover a contaminação até um ponto em que ela se torne inviável de se manter. Então, esse é o objetivo, né? Esse é o nosso objetivo. Um selamento da região apical. E o selamento vai acontecer quando? Quando nós não tivermos uma inflamação persistente, uma inflamação crônica. E quando nós não vamos ter uma inflamação crônica? Quando a gente não tiver contaminação. Né? Por isso que a gente fala. Por isso que a importância, voltamos ao começo, a importância do isolamento e a importância da irrigação bem realizada. É isso que vai determinar o sucesso e a formação desse tecido reparador. E o limite da obturação? Rapidinho também, porque é um assunto que essa não é uma aula exatamente de obturação dada para graduação, a gente vai falar mais de técnica. Mas qual o limite?
O limite que eu, Carlos, acredito que a gente dá nos nossos cursos é o de 1 milímetro. Ainda naquele teórico limite de cimento dentina canal. Cimento dentina canal. Por que não a zero, na minha opinião? Porque eu acho que a gente não consegue o zero e aí eu prefiro que o cimento invada aquela região e não o cone. Ah, professor, mas então você é conservador? Não, não sou. Eu faço alargamento foraminal quando eu acho necessário, eu faço patência sempre, mas embora eu seja conservador no preparo, eu acho que o limite tem que ficar em 1%. Em 1%, não, desculpe, em 1 milímetro. Esta é a minha opinião que eu indico para os alunos nos meus cursos. Tá? Só mais um trabalhinho aqui, só para a gente ver como a diferença, como isso faz diferença no sucesso. Esse trabalho de 1990 mostra que o índice de sucesso em obturações de 0 a 2 milímetros é maior dos que ficam a 3 milímetros e é maior do que fica além do forame apical. E o limite da obturação, aqui, como a gente já falou, a imagem da obturação hoje em dia, né, fica com essa. Se a gente preparar a região apical invasivamente, a gente tem a imagem de sobreobturação. A imagem da esquerda aqui é o que a gente considera o bonito, né? Oh, ficou bonito, olha que bacana, coisa que há 20, 30 anos atrás, nossa, que absurdo. Hoje não, é bonito. Não preciso dizer para vocês que é diferente da sobreextensão, que é essa imagem aqui, que isso claramente, obviamente, a gente não quer. Né? Então é diferente, a gente tem a imagem de sobreobturação, também chamado de PUF, também tem algumas nomenclaturas, né? E a sobreextensão, que aí não, aí nós temos um extravasamento do cone, e isso sim interfere no sucesso do tratamento. Só falar agora do cone, a gente não vai se estender muito, mas para que a gente fale das técnicas, precisa que haja um entendimento das diferenças dos cones também. Tá? Vamos passar bem rápido, isso só para que se entenda. Nós temos a gutapecha, não precisa nem falar, é o material ainda, talvez por muito tempo será ainda o material de escolha para a obturação. Ele é um material biocompatível. Muitas vezes os alunos perguntam, professor, escapou, o cone extravasou. E agora? Nós temos uma diminuição do prognóstico? Sim, pode até ser. Mas não é o extravasamento próprio que vai causar reação. Porque ele é um material biocompatível. Ele tem um relativo bom preenchimento de irregularidade, é um material radiopaco, ele tem boa plasticidade, dependendo da técnica. Ele tem, para mim, uma das principais é a estabilidade dimensional, que ele não sofre contração depois de ser ajustado, né? Estabilidade cromática e, relativamente, ele tem fácil remoção. Só que ele tem algumas desvantagens também. Ele é um material de pouca resistência, nenhuma adesividade, por isso a utilização dos cimentos, e ele pode se deslocar durante a compressão, principalmente em sentido apical. E agora, uma coisa bem simples, mas muito importante para se entender. Hoje em dia mudou muito essa classificação. Hoje em dia, eu digo, quando eu sempre falo, eu já estou ficando velho, para mim hoje em dia é mais de 20, 30 anos. Mas nós temos os cones que vocês já devem ter aprendido na graduação, são os principais ou os acessórios. Né? Os principais têm o taper, a ponta de acordo com o calibre, e o taper 0,2. Né? E os acessórios, eles têm a mesma ponta, basicamente mais ou menos 0,15, correspondente ao 0,15, 0,13, 0,15, e eles vão aumentando o taper. Certo? Então, essa é a diferença para os cones. E nós temos agora os cones com variação de taper, e isso mudou muito para nos auxiliar nas técnicas. Então, nós temos hoje os cones com a ponta
modificante, as pontas diferentes e os tapers diferentes. Então, nós temos tapers de 0,4, 0,6, e a gente chama, esses são os cones com variação de taper. Nós temos também os cones pareados com sistemas de preparo. Na verdade, é a mesma coisa, do que eles têm pontas diferentes e tapers diferentes, só que eles se ajustam exatamente ao sistema que vocês estão trabalhando. Então, você prepara com a ProTaper vermelha, você obtura com o cone ProTaper vermelho. Ele já tem o taper e a ponta ajustada ao instrumento que você do preparo principal do canal. Assim, nós temos o Wave One, Reciproc e assim por diante. Esses são os cones pareados, certo? E em relação aos cimentos, nós não vamos aqui nos ater a todos os tipos de cimentos, porque nós temos muitos tipos de cimentos diferentes. Vamos apenas falar dos cimentos mais modernos, do cimento mais moderno, né? Nós, em relação ao material de obturação, nós precisamos unir aí as propriedades tanto antimicrobianas, que é obviamente de combater a contaminação resistente do preparo. Nós precisamos que esse cimento também tenha boas propriedades de selamento físico-químicas, né? De selamento do sistema de canais, e que seja bem aceito pelos tecidos periapicais. Então, o cimento ideal, que ainda não existe, que não tem todas as propriedades, é esse. Nós tentamos chegar perto deles, não dessa propriedade ideal. Nós vamos falar somente hoje, né? Nós temos os tipos, primeiro vamos falar. Hoje em dia nós temos uma classificação diferente. Os cimentos são classificados em cimentos de obturação, que são os normais, os que têm viscosidade, que vocês estão acostumados, e os cimentos de reparo. Então, nós temos aqui os cimentos de obturação, que são todos esses que vocês estão vendo, que já conhecem, e os cimentos de reparo, que são os de MTA, a base de MTA, os biocerâmicos. E nós vamos falar um pouco deles agora, porque são os mais modernos, são os que estão aí na crista da onda, são os cimentos que são mais utilizados nos trabalhos mais estudados ultimamente, são os à base de MTA e os cerâmicos. Nós temos apenas um cimento à base de MTA no mercado. Ele teve a adição de MTA à resina, na verdade ele é um cimento resinoso com adição de MTA, só que ele não teve, segundo os estudos, um efeito reparador que tem o MTA na prática. Ele tem uma boa adesividade, porque ele é um cimento resinoso, baixa solubilidade, isso para mim é um certo problema. A estabilidade dimensional tem uma radiopacidade, mas ele tem duas desvantagens maiores. Primeiro, que ele é citotóxico, embora uma citotoxicidade não tão importante, mas como ele é um cimento resinoso, ele tem, como todos os cimentos resinosos, esse problema. E outra desvantagem é que ele não promove a reparação que a gente esperaria que o MTA ajudaria, porque a proporção de MTA no cimento é muito pequena. Esse cimento é o cimento MTA Filapex. Tá? É o único cimento que nós temos que é considerado um cimento à base de MTA e não um cimento de MTA, não um cimento realmente considerado um cimento que tem as propriedades que tem o MTA. Né? Ele tem aí, vocês podem ver, 13% de MTA apenas. E agora nós vamos falar realmente dos cimentos biocerâmicos. Né? Eles são cimentos que surgiram a partir de 2009, então muito recentemente, e comercialmente para nós aqui no Brasil, faz uns 7, 8 anos que a gente tem, né? Começou a ter. Eles são cimentos com composição realmente cerâmica, ou seja, eles realmente têm o MTA na sua composição principal. Né? O MTA a composição é silicato de cálcio, fosfato de cálcio e hidróxido de cálcio. Eles recebem outros nomes também, como cimento à base de silicato de cálcio ou cimento hidráulico de silicato de cálcio. Então, esses são os cimentos biocerâmicos. Eles têm algumas vantagens, porque
agora sim nós podemos aproveitar as vantagens do MTA. Então, ele tem uma capacidade de selamento semelhante ao MTA. Isso é muito bom. Nós sabemos que o MTA é um material bioativo, né? Ele atrai as células ósseas, ele atrai o osso para si. Isso é ser um material bioativo. E os cimentos biocerâmicos são bioativos. Ele tem uma boa estabilidade dimensional, ele promove a formação de hidroxiapatita, como eu já falei, durante a presa, né? Esse é o princípio bioativo. Ele tem uma atividade microbiana semelhante ao MTA. O MTA tem uma boa, não é uma excelente, uma ótima, mas é uma muito boa propriedade microbiana. Ele possui propriedades físicas semelhantes ao MTA, que são muito boas também, de expansão após a presa, expansão com umidade, e um comportamento biológico também semelhante ao MTA, quando promove a reparação apical. Então veja que nós temos aí, agora sim, nós temos um material que realmente consegue aproveitar num cimento as propriedades de um material tão importante para nós que é o MTA. Nós temos duas apresentações. Ele é apresentado como cimento reparador, normalmente em pó e líquido, e nós temos o cimento obturador biocerâmico, que são pastas pré-misturadas. Então, nós vamos mostrar aqui alguns exemplos. Nós temos esse material, que a gente mostra sempre primeiro, porque foi o primeiro material desenvolvido, os da Endosequence, e esse é um material que parece um cimento, ele é um cimento reparador, ele não é de obturação, tá? Ele tem uma consistência parecida com o cotosol, e já é pré-misturado, e os outros cimentos, esse sim que nós temos no nosso mercado, o MTA Repair da Angelus, que ele é um material que é utilizado com propileno glicol, tem um pouco melhor uma maleabilidade, uma capacidade de preparo um pouco melhor, ele é mais fácil de preparar do que o cimento de MTA mesmo, né? O material MTA, né? O Biodentin também, que é da Septodont, esse material é um material também que se prepara como um aparelho como um amalgamador, a gente quebra a cápsula e ele faz a espatulação. Nós temos esse outro material que também é usado como cimento reparador, que é da PBS, lá de Pouso Alegre, né? Ele também é um bom material, com custo um pouco mais acessível. E agora nós vamos falar dos cimentos de obturação, né? São cimentos que têm a viscosidade própria para obturação endodôntica. E nós temos esse da MK Life. Nós temos também o BioCeCiller. Você vê, nós temos agora, na base de polietileno glicol, 65% no caso do BioCeCiller. Vocês vejam, o MTA Repair, que é uma base de MTA, ele tem 13%. E aqui nós temos 65%. Então, vocês vejam que a diferença é muito grande. Por isso, obviamente, que nós temos muito mais propriedades, né, desejáveis do MTA. Nós temos também esse cimento da Septodont, que é um cimento obturador. E o BioSequence Sealer, né, que também é para obturação e com a viscosidade. Esses da Endosequence nós não temos no mercado brasileiro, que eu saiba. E agora nós vamos, então, para as técnicas, as esperadas técnicas de obturação. Então, nós vamos começar falando da técnica mais simples, passando que é a técnica da condensação lateral, que vocês todos conhecem, então nós não vamos nos ater muito a elas, apenas para vocês, para a gente passar, e se tiver algum conceito, depois a gente pergunta, a gente conversa, depois nós vamos falar de todas as técnicas que nós temos aí para a obturação endodôntica. Então, a primeira técnica é a técnica da condensação lateral. É a técnica que vocês utilizaram na graduação, provavelmente, a uma grande parte.
é a técnica que faz com que grande parte dos cirurgiões dentistas abandonem a endodontia, não querem falar, não quer. Muita gente, eu já ouvi muita gente falar de desistir da endodontia porque não consegue obturar. E é a técnica que vocês abandonam com o maior prazer quando começam a fazer cursos de atualização. Porque realmente ela é uma técnica difícil, enfadonha, demorada e que pouco efetiva, né? E biologicamente nós temos muito problema, porque se a gente pegar as obturações feitas com a condensação lateral, microscopicamente falando, a gente vai ver que tem muito espaço, né? A gente deixa muito espaço fazendo na obturação pela técnica de condensação lateral. Nós temos, no final da aula eu vou mostrar para vocês o meu livro de técnica de laboratório, né? Então aí as ilustrações são todas tiradas deles. Eu só não vou parar muito nisso aqui, que para vocês já é mais simples aqui os materiais, né? Materiais básicos. Cone de gutta-percha, a técnica foi desenvolvida para o cone de gutta-percha 02, né? Que é o que se tinha quando a gente fazia a obturação pela técnica da condensação lateral, mas o que eu digo hoje para quem ainda vai fazê-la, faça com cone 04, já diminui muito os espaços, já fica muito mais fácil, né? Então eu indico hoje a técnica com o cone em 04. Por que não num taper maior? Porque não vai conseguir fazer com que o cone vai travar nas bordas e não vai conseguir chegar até o ápice. Mas o 04, um canal bem paradinho, você consegue. Então vamos lá. Seleção do cone principal, normalmente é uma técnica para quem faz trabalho, a técnica manual, né? Então normalmente é de acordo com o último instrumento, o instrumento memória, né? Em que desinfecção, seleção do espaçador, desinfecção, prova do cone, prova radiográfica, protocolo de irrigação, final, de acordo com cada filosofia, secagem com ponta de papel, manipulação do cimento, colocação do cimento, espaçador, colocação dos cones. Aqui é só para prova de qualidade, gente. Façam a prova da qualidade, viu? Não pulem esse. Quem faz técnica da condensação lateral, principalmente. Aí, aquecimento do calcador, corte com o calcador ao rubro, condensação lateral com calcador frio, limpeza da cavidade, selamento e restauração, radiografia final. Tá? Então, essa é a técnica da condensação, bem rapidinho para a gente poder avançar para as técnicas mais. Pois não. Licença, só volta um slide rapidinho, por favor. Claro. Obrigada, pode passar. Posso passar? Uhum. Obrigado, deu para eu tomar uma água. Vamos lá, então. Outra coisa, eu vou deixar com o Christian essa aula em PDF, tá? Vocês podem pegar, vai ter tudo lá passo a passo. Então vamos falar primeiro. Eu resolvi, quando eu falo dessas aulas, eu coloco da técnica mais simples até a última técnica que eu considero a ideal, tá? Então, vamos falar primeiro, e aí eu dou a minha opinião pessoal sobre a técnica, e aí quem quiser aí pode perguntar ou dar o contrário, tá? Essa é a minha opinião. A primeira técnica que a gente vai falar aqui é a técnica do cone único. E o que é a técnica do cone único? Você vai usar um cone só, o nome já diz, né? É a técnica que você vai colocar um cone e vai calcar com cimento. Aí eu pergunto, gente, será que é tão simples assim? Eu adoraria que fosse, mas não é, né? Eu acho que vocês que já estão se avançando no estudo da endodontia sabem que a anatomia do canal radicular é complicada. Nós temos fazer um canal redondinho, cilíndrico, cônico, né? Redondinho é muito fácil, mas isso não é a nossa realidade.
Então, você pegar um cone e colocar no canal radicular, no canal que, como nós já vimos lá no começo da aula, um canal que é oval, será que isso vai fazer uma boa obturação? Um bom tratamento final? Né? Então, na minha opinião, a técnica do cone único é uma coisa que foi desenvolvida principalmente pela indústria para tentar vender uma coisa fácil para o clínico. Mas as coisas, infelizmente, não são assim, ou felizmente, não são assim tão fáceis. Né? Não é fazer um espaço com um instrumento, abrir um espaço e fechar, desculpa o palavreado, fechar o buraco com o cone. Né? Porque ficar bonito fica. Porque o cone hoje em dia ele é feito para ficar bonito. Você colocou ele, se ele ficar no teu comprimento de trabalho, vai ficar bonita a obturação. Mas será que foi bem feita? Então, isso é que eu deixo para pensar na técnica do cone único. Tá? Então, os materiais básicos, que vão ser praticamente a mesma coisa para todos. E o que a gente usa? Os cones pareados ou os cones com mudança de taper. Né? Você vai preparar com um instrumento 25, você vai fechar com o instrumento 25. Então, a gente seleciona o cone de acordo com o instrumento. Esse aqui é um instrumento 2506. O cone é 2506. Óbvio que se você abrir um espaço assim dentro do canal e colocar assim, nós vamos observar uma obturação bem realizada. Certo? Então vamos lá, desinfecção do cone, a prova do cone, prova radiográfica, protocolo de irrigação, secar, colocar o cimento, só que não tem segredo e vamos para o principal da técnica. Nós vamos colocar um cone, como a gente pode ver aqui, no passo 9. Tira a radiografia, faz a radiografia e nós vamos ver se o cone está no comprimento de trabalho. Está no comprimento de trabalho, nós vamos cortar, né, aquecer, cortar e condensar o restante a frio. Certo? Essa é a técnica do cone único. Simples, fácil e, na minha opinião, não é efetiva na completa obturação. Tá? Então, você vê muito curso dado por indústria que ensina a técnica assim, de uma maneira de facilitar. Mas a gente sabe que não vai ser. A gente não consegue uma obturação, na minha opinião, que seja efetiva. Tá? Aí, o final, limpar a cavidade, radiografia e selamento e restauração. A segunda técnica é a técnica de Tagger. E ela é também para a gente fazer uma introdução. Ela é uma técnica que foi desenvolvida quando a gente tinha apenas preparo manual. Tá? Por isso que a técnica de Tagger, ela ficou... A técnica de Tagger por si só, tá? Não é a técnica que a gente desenvolve hoje, mas a técnica de Tagger ficou um pouco no passado, ela pura e simples, por ela ter sido desenvolvida quando a gente tinha somente sistemas manuais. Vamos descrevê-la aqui, tá? O que nós temos de diferente de material? Gutapercha principal com taper 02, a gutapercha mais antiga, ou hoje em dia um taper 04, daria para fazer, mas a gente parte do princípio que o preparo é manual, né? E aí entra o que de diferente? Nós utilizamos o micromotor e o contraângulo e os compactadores de Max Padden originalmente. Hoje em dia nós temos vários compactadores, mas a técnica de Tagger foi desenvolvida para os compactadores de Max Padden. E como essa Carlão, técnica... Oi? Carlão, você me permite só fazer um parênteses aqui? O pessoal perguntou sobre o que eram os termocompactadores. Ele acabou de apresentar para vocês. Termocompactador. Tá, e onde tinha aparecido... Tá na lista, tá bom, a tá gente bom. não sabia. O que era o termocompactador? É esse compactador de Max Padden que você vai falar aí. Isso. Ó, gente, hoje em dia é o seguinte, antigamente só tinha esse, né? A gente só tinha o Max... Porque é o seguinte, o nome comercial Max Padden, se não me engano, pertence à Maillefer, né? Então, você só vai comprar termocompactador o original da Maillefer. Só que hoje, se você procurar na internet por termocompactador, você vai encontrar diversas marcas comerciais. Eu venho usando o da Easy e é muito bom.
Tá? Eu posso falar o que eu venho usando ultimamente é o da Easy, tá? Mas o da Max Padden também, óbvio que é muito bom e funciona muito bem. Então, hoje em dia nós temos diversos termocompactadores, inclusive com diferenças no corte. Eu não sou especialista exatamente nisso, mas é só de olhar você vê que o instrumento é diferente, tá? Mas a técnica original é com esse termocompactador. Então vamos lá, qual a técnica? Seleção do cone principal. Por que eu estou mostrando aqui uma lima manual? Porque, como eu falei, essa técnica foi desenvolvida na época do preparo manual, né? A técnica pura de de Tager. Então a gente faz a prova do cone, prova radiográfica, protocolo e vamos para a técnica principal. Secagem, manipulação, colocação do cimento e a técnica principal. Inserção do cone até o comprimento de trabalho. Aqui está um pouquinho errado, nós vamos para a prova de qualidade, está aqui, tá? Está errada a ordem aqui. Prova de qualidade, está no lugar certinho? Beleza. Nós vamos fazer o que então? Ativar o termocompactador. O termocompactador é o seguinte, ele funciona, para quem não conhece, em sentido horário. Você tem que colocar o micromotor em sentido horário, só que as espiras são em sentido anti-horário. Então, o que ela faz? Ela amolece, vamos falar assim, né? Ela liquidifica o cone, porque ela aquece, o aquecimento faz com que ele fique amolecido e ele vai ser empurrado em direção ao canal. Certo? Aí ele vai preencher e aí você vai normalmente, e aí depende da técnica, mas eu estou colocando uma coisa bem simples aqui, aquecer e cortar. Certo? Essa é a técnica de Tager simples. Ok? O que aconteceu aí? Né? Aí termina, né? Limpa a cavidade, radiografia e selamento. Só que tem uma coisa, a técnica de Tager simples tem um pequeno problema. Como os cones eram muito finos, havia o seguinte problema. E agora? E se esse cone escapar pelo ápice, pelo forame? Né? Se esse cone extravasar, como que a gente faz? E realmente acontecia um pouco mais assim. E aí, então, foi proposta a técnica de Tager modificada. O que é a técnica de Tager modificada? É a utilização de um cone acessório com espaçador digital. Então, a gente usa um cone de gutapercha principal e vai colocar um cone acessório. Nada mais do que isso. E vai ativar o compactador. Então, vamos ver lá a técnica como se faz. Né? Vamos pular isso aqui que vocês já viram, porque não muda nada. Aqui também não. E quando chega na técnica principal, nós vamos ver a mudança. Então, qual que é? Olha lá, coloca o cone principal, certo? Lembre-se, cone principal com uma conicidade 0,2, hoje em dia 0,4, porque basicamente era para técnica manual, prova de qualidade e vai se fazer condensação lateral para a colocação de pelo menos um cone acessório. Certo? Mas por que isso? Segundo na época se falava, isso daria o quê? Uma menor possibilidade, por causa do travamento aqui na região apical, de que haja o extravasamento da obturação além do forame. Aí é feita a ativação do compactador, o preenchimento e o corte com o calcador aquecido, como a gente está mostrando aqui. Tá? Então, qual é a diferença da técnica de Tager para a técnica de Tager modificada? Na técnica de Tager, se usa um cone principal e ativa. A técnica de Tager modificada, se usa um cone principal, coloca-se mais um cone acessório no mínimo para ter um travamento melhor e se aciona o compactador. Certo? O final está aqui, mesma coisa para tudo. Então, nós falamos aí das duas técnicas de Tager e no final nós vamos voltar a ela, porque, dando um spoiler aí, é a técnica que eu uso no consultório. Certo? Agora nós vamos falar da técnica de Schilder. Técnica de Schilder, ela também é uma técnica muito antiga, só que ela foi adaptada para os nossos tempos.
Nós temos excelentes profissionais que trabalham com a técnica de Schilder. Tá? Associada às técnicas modernas de preparo, então, com cones com taper maior e tudo. Preparo, taper maior. Então, a técnica de Schilder, ao contrário da técnica de Tagger simples, é uma técnica que evoluiu também, né? Pouca gente hoje trabalha com a técnica de Tagger ou a Tagger modificada pura, mas a técnica de Schilder ela é muito usada ainda, por isso que a gente tem que ter atenção com ela. Qual o problema, voltando aqui só para a minha opinião com a técnica de Schilder? Eu acho muito difícil. Acho trabalhoso demais, sendo que eu tenho os resultados com a técnica que eu prefiro, que é com o termocompactador, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Eu acho a técnica de Schilder muito efetiva. Ela realmente é efetiva. Tem colegas que fazem tratamentos muito bonitos e só utilizam Schilder desde a faculdade. Minas Gerais, por exemplo, todo mundo aprende a fazer Schilder, porque era a técnica utilizada pelo professor de Deus. E o pessoal lá é fera, eu acho excelente. Pessoalmente, para mim, eu não tenho muita paciência, eu acho muito difícil utilizar aqueles termocompactadores. Tem gente que utiliza a técnica de Schilder com calibração, cortando a ponta dos cones também, que eu acho que dá muito trabalho. Mas, enfim, é uma técnica que, bem realizada, é perfeita. Tá? Eu já tentei várias vezes, mas eu achei que algumas vezes, mas eu desanimei com o trabalho que ela dá. Certo? Isso é uma opinião minha de consultório. Tá? E quais são os materiais necessários para a técnica de Schilder? Então vamos lá. São os básicos. Você vê que aí nós não temos calcadores, mas pode ter para ajudar depois no final, tudo, mas enfim, não é o material mais básico, né? Aí nós temos aí, hoje em dia, os cones de gutas pareados, com as pontas de papel absorvente, pareados com os sistemas mais modernos, né? E o diferencial. Para a técnica de Schilder, nós necessitamos de termoplastificadores, de materiais, de instrumentos, de aparelhos que façam o aquecimento dessas pontas, que na verdade são muito parecidas com calcadores Paiva. E em algumas técnicas ainda nós temos injetores de gutapecha plastificada. Tá? Então aí nós temos um aumento de custo na técnica, aumento de dificuldade, mas é aquilo que eu falo. Quem está acostumado não consegue viver sem. Tá? Então esses são os aparelhos necessários para eu coloco aqui dois que temos no mercado nacional, né, na Easy e da Odos. O da Odos é a empresa que me apoia. Eu tenho um aparelho desse. Ele é um aparelho excelente, qualidade excepcional. Tá? O da Easy também, já trabalhei com ele, são dois excelentes. Nós temos muitos termocompactadores chineses, tudo. Eu não costumo colocar em aula minha nada que não tenha no mercado nacional. Tá? Por uma questão de que a gente não pode, se a gente não pode nem utilizar algo que não seja autorizado pela Anvisa, imagine eu falar como professor de materiais que não tenham autorização de uso. Tá bom? Então vamos lá para a técnica de Schilder. A gente vai selecionar o cone pareado com o sistema. No caso aqui, nós usamos um cone 2506. Aliás, nós usamos o instrumento 2506. Selecionamos um cone 2506, desinfecção, prova do cone, prova radiográfica, protocolo de irrigação, secagem, manipulação, colocação de cimento e aí a técnica básica principal. Nós temos que calibrar o calcador. Aquele calcador quente tem que ser calibrado, mas calibrado o quê? Calibrado mais ou menos 3 a 4 milímetros aquém do comprimento de trabalho. Certo? Então, se o canal tem 25 milímetros, nós vamos colocar esse calcador a 23. Por quê? Porque ele vai tirar toda a gutapecha que estiver acima deste limite. Nós pretendemos com isso, então nós vamos colocar o cone, fazer a prova de qualidade,
Está tudo certinho? Está no lugar que a gente queria, que a gente esperava, então vamos obturar. Coloca o cone com o cimento e vai cortar, vejam o stop aqui, em 23, vai deixar em 22, né? Se o canal tiver 25, 21, e vai deixar, e vai calcar, e cortando e calcando, e deixando apenas esta porção final de obturação. Certo? E aí a gente fala, professor, e agora? Agora nós vamos preencher mais. Como é que se pode fazer isso agora? Ou a gente coloca uma gutapercha mais calibrosa, ou cortada com uma gilete, tá? Normalmente com uma lâmina de gilete, ou preenche com um injetor de gutapercha plastificada, como eu falei para vocês anteriormente, que é um custo maior também, né? Como eu já falei. E aí vai continuar preenchendo aí esse stop que estava em 21, 22, agora vai para 17, 16. E aí você vai calcando, assim por diante, até preencher aonde você acha que está bom, tipo 2 milímetros da entrada do canal. Ok? Essa é a técnica de Schilder. Você vai preenchendo e cortando, preenchendo e cortando, preenchendo, calcando e cortando, preenchendo, calcando e cortando. Certo? Terminou? Limpeza, radiografia, selamento. Ok? Então essa foi a técnica de Schilder, também chamada de técnica de ondas contínuas. Agora nós temos uma técnica que é mais recente e que é exatamente igual no ponto de vista mecânico à técnica de Schilder. Tanto que os slides são os mesmos. Tá? Nós vamos ver aqui. É a técnica com ultrassom. O ultrassom é um instrumento, eu posso falar para vocês que quando eu comprei o meu primeiro ultrassom, eu falava, vou usar o ultrassom para agitar a solução irrigadora, não é isso? É fazer o PUI, né? Vou comprar um ultrassom para fazer PUI. E hoje o ultrassom não sai da minha mão. Eu uso ultrassom para tudo, inclusive para obturação, mas não para essa técnica aqui. Eu não gosto dessa técnica também. Eu acho ela um pouco difícil, como a técnica de Schilder. Eu gosto de usar o ultrassom hoje para fazer uma ponta de ultrassom, a mesma que se usa para PUI, né? Aquela uma pontinha bem fininha para espalhar e para difundir o cimento obturador nas paredes do canal. Certo? Mas vamos para a técnica com ultrassom de obturação. Materiais básicos da técnica de Schilder, também a mesma coisa. Cone de gutapercha apareado, ponta de papel absorvente. E agora a diferença é que nós precisamos de um aparelho de ultrassom. Coloco esse aqui é o único, eu não ganho nada para fazer isso, apenas porque eu posso falar bem dele, porque é o que eu uso no consultório. E essas são as pontas que eu gosto. É a empresa que patrocina a gente também, que apoia a gente nos cursos. Essas são as pontas da Helsi, a E11 e a E10. Tá? A gente vê que é uma ponta mais grossa, que é uma ponta mais calibrosa para o corte final, e uma ponta mais fina, que é para o corte mais para picão. Vejam que é a mesma coisa, é o mesmo princípio da técnica de Schilder. Qual a diferença? Na técnica de Schilder, o que corta é a temperatura, é o aumento de temperatura pura e simples. E na técnica com ultrassom, é a vibração, que também causa aumento de temperatura, mas é a vibração ultrassônica. Certo? Então vamos lá, mesma coisa, seleção do cone, de acordo com o último instrumento, desinfecção, prova do cone, protocolo de irrigação, e aí secagem, manipulação, colocação do cimento, e vamos para a técnica básica. E vejam que são os mesmos slides, as mesmas figuras utilizadas para a técnica de Schilder. Só que ao invés aqui de ser um calcador a quente, né, do aparelho de termoplastificador, nós temos aqui a ponta de ultrassom. Então nós vamos calibrar a ponta de ultrassom, que aqui utilizamos como calcador, prova de qualidade, coloca o cone, vê se está tudo certo, e nós vamos, com a ponta de ultrassom,
cortar naquele limite que nós estabelecemos de 3 a 4 milímetros do ápice. Corta com a vibração, calca sem a vibração e com a vibração também, isso aí depende de quem realiza a técnica. E aí vai ou injetar ou colocar uma gutapercha mais calibrosa, cortar de novo, injetar de novo e assim por diante até haver o preenchimento do canal. Certo? De novo, como a técnica de Schilder, tem muita gente boa fazendo obturação com ultrassom. Certo? Eu acho meio trabalhoso. Eu tive duas experiências que me foram meio desagradáveis. Foi de quando fazer a prova da qualidade final, ou tinha deslocado. E eu fiquei meio cismado e não faço mais. Mas eu vejo muita gente boa fazendo técnica com ultrassom. Alguém abriu o áudio aí? Oi? Eu, com licença. Tanto a de Schilder quanto a do ultrassom, cortar e injetar, né, e calcar, de quanto em quantos milímetros? Então, depende do tamanho do canal, né? Basicamente, um canal você vai fazer umas 3 vezes. Num canal grande, umas 3. No canal pequeno, umas 2 a 3. Tá? Até 4. Isso aí vai de acordo com a técnica que você usa. Se você usar um injetor, por exemplo, você acaba injetando mais e fazendo menos passos. Entendeu? Se você colocar pedacinhos de gutapercha ali, cortar, dependendo da técnica, você vai usar mais. Satisfeita? Obrigada. É isso mesmo? É isso que você queria? Isso. Saber? Isso. Tá bom. Obrigada. Por isso que eu falo, isso aí, o que acontece com essas duas técnicas? Ela vai muito da habilidade do operador. Ela tem uma curva de aprendizado muito grande. A técnica de Tagger também. Eu sempre falo que a técnica de Tagger é muito... Até você pegar o jeito com o compactador. E a Schilder com ultrassom também. Eu vou confessar para vocês que eu não ultrapassei essa fase de aprendizado com as duas. Eu tenho dificuldades com elas, porque realmente você vai pegando o jeito com o tempo, tá? Quem quer usar, quem gosta, tem que ter paciência. Certo? As técnicas de obturação a partir da técnica de Tagger, como eu falei, né, tanto a Tagger como essas duas, como a próxima que nós vamos falar, elas têm um tempo de uma curva de aprendizado, certo? Então, a gente tem que ter paciência. No começo parece que não vai, mas tem que persistir e se chega aos resultados. Tem muita gente boa, eu não posso me incluir nelas, mas muita gente boa que consegue bons resultados com o Schilder e com o ultrassom. Mas eu tenho certeza que eles perderam bastante tempo treinando, tanto na mão como tendo paciência com os pacientes até chegar no resultado. Certo? Então aí a técnica com ultrassom. E aí nós chegamos à técnica que eu julgo a ideal, que eu gosto de fazer no consultório, que eu procuro passar para os meus alunos, que eu faço no consultório e que eu acho que é a mais efetiva e de mais praticidade. É a técnica de Tagger, seria, né? Eu dei o nome, né? A técnica de Tagger com cone pareado, ou a técnica do cone único com ativação por termocompactador, não importa. É um misto da técnica de cone único com a técnica de Tagger. Seria uma adaptação à técnica de Tagger aos dias atuais, né? Não tem segredo nenhum, não é invenção minha, eu apenas gosto dessa técnica e é a que eu indico. Então, os materiais, certo? E aí nós vamos utilizar o quê? Um cone de gutapercha pareado com um sistema final, micromotor e o compactador de Maxpari. Então, como nós vamos fazer essa técnica? Nós vamos selecionar de novo aqui, ó, um cone único, um cone principal único, pareado de acordo com o último instrumento de preparo. Né? Desinfecção, prova do cone, protocolo de irrigação, mesma coisa com tudo, secar o canal, fazer o cimento, colocar o cimento, e aí vamos à técnica. Nós vamos colocar o cone pareado, o cone com
o cone único, né, entre aspas, técnica do cone único seria, a gente vai colocar esse cone com o taper certinho, já pareado com o taper do instrumento. Então ele vai ficar, em relação à técnica de Tagger mesmo, qual a diferença principal? A técnica de Tagger é um cone muito fino, ou você coloca 2, 3 cones. Nessa técnica você coloca apenas o cone pareado com o sistema, certo? Prova de qualidade, tá aqui, vê se está tudo certo. E aí nós vamos fazer a ativação do compactador. Simples, né? Pois é, não tem muito o que inventar. Nós vamos preencher o canal e fazer o aquecimento e o corte. Só por um adendo aqui, eu costumo usar para esse corte, eu não uso aquecido, eu gosto de usar ponta de ultrassom, que eu acredito que faz um trabalho um pouquinho melhor. Então esse corte é de acordo com o que você preferir fazer. Tá? Carlão, Fale. posso pedir um favor para você, de explicar para eles assim, porque eu acredito que eles não tenham ainda a noção de como usar um termocompactador. Vamos lá. Muitos deles eu acredito que nunca tenham visto, né, a ação de a técnica de como utilizar, a penetração, como é que você faz com o termocompactador? Você faz movimentos... Gente, olha, uma dica que eu dou para vocês com relação ao termocompactador. Não sei, Cris, só uma pergunta, você usa o que no consultório? Eu uso essa técnica, eu faço um misto, né? Dependendo do caso, tá? Dependendo da anatomia do canal, eu vou utilizar uma técnica ou outra. Posso utilizar a técnica do cone único simples, tá? Quando eu tenho canais que têm uma secção mais circular, né? De acordo Sim, exatamente. Isso. E quando eu tenho canais mais ovalados, com anatomias um pouco diferenciadas, por exemplo, até o canal em C, que um outro professor tinha colocado para a gente, aí não tem jeito, existe a necessidade de fazer a termoplastificação para você adaptar melhor o material obturador. Mas o terço apical, como você comentou em todas as técnicas, não sei se eles perceberam, o terço apical sempre você coloca um único cone. Sim. Porque o terço apical, anatomicamente, é onde você tem a secção circular. Por isso que ali a gente corta um único cone. E no restante do canal, terço, médio e cervical, é onde nós fazemos a plastificação, porque a anatomia não permite, né, a adaptação de um único cone. A anatomia ela é diferenciada. Exatamente. Mas o termocompactador é que acho que eles não sabem como é que utiliza, né? Tá bom. Gente, então é o seguinte. O que eu vou falar? Qual a primeira coisa que eu falo para vocês em relação a essa técnica? Entre a técnica com o compactador em geral, quem nunca usou vai se sentir maravilhado, porque vai eliminar aquela necessidade de colocar 10, 15, sei lá quantos cones de guta secundário. E todo mundo sabe como aquilo é chato e difícil, né? Primeira coisa. Mas o que eu deixo de dica em relação a isso? Eu sempre falo com meus alunos. Não desista. Porque o que acontece? O aluno compra o compactador, me vê usando. Quando você pega alguém que faz um negócio há 20 anos, tudo é fácil, né? Você vê eu na minha mão, na mão do Cris, na mão do Laércio, que é bem mais velho que eu, você vê qualquer coisa na mão da gente, parece que a coisa funciona fácil. Não, mas não é assim. Tem uma curva de aprendizado. Então, gente, o que eu digo para vocês do compactador? Usem, treinem no dente na mão, tá? Tenham paciência, porque demora para pegar o jeito. Mas depois que pegar, vocês nunca mais vão querer outra coisa. Para fazer esse preenchimento de toda essa, como o Cris falou, essa região ovaloide, essa oval, que precisa de um preenchimento melhor. E que aí vocês vão deixar de preencher com aquele monte de cone de gutapecha acessório. O que é o problema do compactador? Como eu falei, o começo. Tá? Como que você usa esse material? Existem duas maneiras de fazer. Você coloca ele desligado numa rotação horária, no baixa rotação, média, tá? Não é nem aquela muito baixa. Eu gosto de uma média para menos, certo? Horária. O que se faz? Há duas técnicas. Se colocar com ele desligado e se ligar com ele dentro do canal. Essa é a técnica mais utilizada até. Eu prefiro entrar com ele já ligado. Certo? Mas isso vai de acordo com com o que a gente vai se desenvolvendo, vocês vão se desenvolvendo aos poucos. Você vai colocá-lo naquele espaço do canal em que você
você coloca e você já vai perceber naturalmente aquele espaço do canal por onde ele vai entrar. Ele vai entrar mais ou menos a uns 5, 4, 5, 6, dependendo do canal, menos. Se for um canal muito pequeno, menos que isso. Ele não precisa entrar totalmente, ele não é um material que você tem que colocar 2, 3 milímetros do ápice. Não. Você pode pôr aquém. Num canal maior, você acaba colocando ele mais além. Tá? E vai acionar. Esse material vai se liquidificar e vai preencher o canal. Nesse momento que ele preenche o canal, ele vai expulsando o instrumento. Você vai sentindo na mão que ele vai saindo. Tá? Quando você pega o jeito com o instrumento, chega ao ponto de que ele corta exatamente a 2 milímetros, 1, 2, 3 milímetros da entrada do canal e é só calcar. Você não precisa cortar mais. Agora, como eu falei, demora para pegar o jeito. Tem hora que não dá certo? Tem hora que não dá certo. Mas, com o tempo, cada vez mais vai dando certo. E as obturações vão ficando muito satisfatórias e você consegue uma boa qualidade com uma praticidade, porque você coloca o compactador, aciona, ele já liquidifica e se assenta e você já apenas calca com o calcador final a frio. Certo? Esse é o ideal. O interessante desse instrumento é que, ao mesmo tempo que ele vai plastificando a gutta-percha dentro do canal, ele já vai condensando ele em sentido apical. Exatamente. Então, e aí é essa sensação que você tem do instrumento ser expulsado. Isso. E aí, conforme você vai pegando o jeito, você acaba expulsando ele, deixando ele num lugar, num comprimento do canal que você não precisa nem cortar mais. É só calcar. Agora, no começo é assim. Oi? E você coloca ele aquém do seu comprimento de trabalho, né? Sim, claro. Sempre bem antes. O que eu digo é o seguinte, que você acaba deixando depois, na cervical, praticamente já pronto, sem precisar cortar. Pelo menos eu consigo isso, mas também demorou. Isso demanda uma paciência para que você pegue mão. Os alunos costumam achar que fazer o preparo do canal é o difícil, né? Quando eu comprar um motor, é isso que vai dar trabalho. E a gente, na minha opinião, talvez é mais difícil aprender a usar o localizador apical e o compactador. Eles demandam mais tempo ainda de pegar a mão, pegar o jeito, né? O compactador, em especial, ele tem uma curva de aprendizado grande. Porém, os benefícios são maiores ainda. Vale a pena. E eu digo para vocês, eu falo para meus alunos, insistam, façam na mão, uma hora vocês vão pegar o jeito. E é muito bom depois. Certo? Carlão, vou ler umas perguntas aqui que tem no bate-papo. Pode falar. A Carolzinha está perguntando, o termocompactador também é pareado com o sistema? Não. Boa pergunta. Aí vai de gosto, tá? Eu gosto de compactadores mais calibrosos, tá? Eu gosto do 55, do 60, em casos maiores até o 70, que é o verde. Tá? Agora, existem colegas que se adaptam com compactadores menores. Eu não sei você, Cris, se gosta dos mais fininhos ou dos maiores. Intermediário, acho que 45, 50, né? Tá vendo? Isso é uma questão de gosto, tá? Eu me dou muito. O 55 para mim é quase universal. Tá? Eu acho que quando eu coloco um compactador muito fino, tipo 35, 40, fica um tempão lá e não demora muito. Né? Ele demora um pouco mais, exato. Isso. Para classificar. Eu peguei. Isso também é uma questão de mão, gente. Cada um vai ter a sua. Por isso que eu falo que tem que treinar, mudando, compra de 2, 3 tamanhos e vai pegando a mão. Para mim, eu me adaptei muito com 55 e 60. Certo? Eu acho que seria até interessante, é lógico que eles vão ter a parte prática de tudo isso, né? Começar para que eles sintam a diferença, né? Claro. Por isso que a gente pede na lista, a gente pede um menos calibroso e um mais calibroso. Então, mas agora. Agora é a hora de vocês. Agora, vocês como alunos de pós, é a hora de vocês tomarem contato com materiais diferentes, porque vocês
vocês todos são cirurgiões dentistas, né? Quando a gente passa da graduação, vocês começam a ter, depois do treinamento inicial, vocês têm que ter, vocês têm que entrar em contato com os materiais diferentes para vocês também criarem as suas próprias conclusões, né? Senão vocês se tornam apenas uns fazedores, e nós não somos fazedores, somos pensadores. Então, do mesmo jeito que eu utilizei instrumentos finos e grossos e tomei a minha decisão, vocês também vão tomar de acordo com a experiência de vocês, né? A outra pergunta aqui ele é utilizado com stop? Você utiliza ele com stop? Eu não gosto, porque ele já tem normalmente eles têm essas marcações coloridas aí, ó, que já facilita pra gente. Eu não acho necessidade do stop. Exato. Porém, é uma questão prática, né? Que quem quiser não tem problema nenhum. Sim. Eu acho que o stop ele confunde muito, porque a partir do momento que você encosta, como ele entra rodando, a partir do momento que você encosta o stop no ponto de referência, o stop mexe. E aí você acaba perdendo mais a referência do que não usando. Isso. E você precisa de muita sensibilidade. Aliás, outra coisa, você precisa de enxergar ali, mais ou menos, você precisa sentir aonde você está entrando, e o stop ele meio que atrapalha isso, para esse tipo de procedimento. Aí tem outra aqui, professor, então entraria até 5 milímetros mais ou menos da embocadura do canal. Num canal grande, sim. Mais ou menos isso. Num canal grande, sim. Num canal pequeno, você não vai conseguir tudo isso. Pode ser aquém. E fala da vida útil das pontas, dos termocompactadores. Boa pergunta também. Vai depender de 2 coisas. 3 coisas. Primeiro, da qualidade do material. Normalmente esses materiais são bons, boa qualidade. Vai depender normalmente ele dura bem, ele é um material de boa durabilidade, mas depende da sua destreza. Eu quebrava mais antigamente, quebro menos hoje. Sempre que ele quebra, dá para tirar, tranquilo. Nunca tive um problema que eu não consegui tirar. É raro, normalmente ele quebra, e você só desparafusar ele ali, e já não tem problema, porque ele quebra sempre no cabo, né? Ele não é um instrumento que vai causar danos de quebrar lá dentro. Mas tem um custo, lógico, não é bom ver um instrumento quebrar. Só que a gente vai se tornando mais hábil esse instrumento, ele tem que entrar sempre perpendicular. E ele à medida que você entorte ele tem a capacidade, ele tem uma probabilidade maior de quebrar. Então a gente vai ficando aos poucos com maior destreza para manter esse material, esse instrumento, na mesma posição para não haver quebra. Mas elas ocorrem. Vou falar para você que eu acabo usando eu acho que uma dura. Olha, eu quebro com pouca frequência, tá? Mas quebra sim. Outra coisa, mas não tem aquela coisa da durabilidade após alguns usos, porque quando ele quebra, você retira com facilidade. Agora, tem um grande problema também, que é o paciente. Às vezes que eu lembro que eu quebrei, é quando você está ali, o paciente dá de fechar a boca. Não sei se aconteceu isso com você, Cris. O paciente inventa de fechar a boca e o negócio quebra. E quebra fácil. Porque qualquer entortadinha quebra. Diferente da lima que ela aguenta, né? Quando você está lá fazendo um preparo, vai que o paciente dá aquela deglutida. No preparo, você dá para tirar, ele aguenta. O Max Padden não, ele quebra. Então eu já tive algumas experiências ruins assim, quando o paciente morde e eu, desgraçado, me fez quebrar. É um instrumento que é para trabalhar na parte reta do canal, né? Ele não aceita deflexões, né? E quando o paciente morde, dá aquela deglutida, sem querer, você está num molar lá atrás, o instrumento quebra. Isso já aconteceu comigo, sim. Mais perguntas? Tranquilo. Agora tá tranquilo. Pode ir? Vamos embora. Então, nós falamos, vamos voltar aqui só para fazer. Essa é a técnica que eu prefiro, que eu uso mais, que eu falo para os alunos fazerem, principalmente os canais ovais, né? Olha aqui, a gente coloca o cone, usa o compactador, preenche, corta. Vejam como é no papel simples, né? Lógico que as coisas não são tão simples assim na prática, mas vão se tornar cada vez mais simples à medida que vocês vão se adestrando e treinando. Não adianta. Tem certas coisas que é mão, né? Treinar. Não tem jeito. Não dá para ensinar destreza manual, né? Vocês têm que praticar. Aí, final, limpeza da cavidade, radiografia final, selamento e restauração. Tá? Por último,
eu vou fazer só um adendo aqui para a técnica de obturação de dentes com ápice aberto, né? O que nós temos de técnica com ápice aberto? Nós já tivemos técnicas de apsificação com hidróxido de cálcio. Eu não vou perder muito tempo nisso, porque isso é uma coisa que vocês devem ter futuramente em aulas de tratamento de dentes com isogênese incompleta. Só para a gente falar aqui de uma técnica mais moderna, né, o que a gente está se fazendo mais, uma técnica de obturação mais moderna, que é a técnica com a utilização de cimentos biocerâmicos. Então, nós temos aqui um caso, por exemplo, de um molar com ápice aberto, né, só para o esquema aqui. A gente descontamina. E aí nós vamos, aqui já é uma aula de tratamento de dentes com risogênese incompleta, né? Descontaminação com hidróxido de cálcio, aí vai variar. Mas o dentes com ápice aberto e mortificação, deixar bem claro, tá? Dente com infecção, com polpa morta, não é um caso de polpa viva, porque daí é outra coisa, não tem nada a ver com isso, né? Mas esse caso de polpa morta, nós fazemos a desinfecção do canal e a obturação é realizada com MTA, assentamento do MTA na região apical, que a gente chama de plug de MTA, e a obturação ou com gutapercha ou com MTA inteiro. Essa é uma diferença que nós temos agora também. Nós estamos fazendo obturações só com cimento biocerâmico, né? Futuramente aí a Alma abre uma perspectiva, inclusive o pessoal lá em Pouso Alegre fala muito disso, de fazer obturações de vários casos, já obturação só com cimento biocerâmico. Mas isso é uma conversa para um outro dia, né? Sim, são as técnicas de obturação sem gutapercha, né? Aí a pergunta é a seguinte, professor Marcos, qual é a vantagem em fazer o tal do plug do MTA? Por que o MTA mudou tanto a obturação com ápice aberto? Mudou porque antes, para a gente fazer um fechamento desta região aqui, ó, a gente ficava trocando hidróxido de cálcio durante um ano, sei lá, e o paciente sumia, e o paciente não pagava, não é? O paciente rejeita o tratamento. O paciente paga 2 anos de orto, mas o endodontista, se precisar trocar medicação, é muito complicado. Nós temos mais tempo de formado, aí sabemos como é. E hoje, o que acontece? Depois que você desinfectou o canal, você fez a desinfecção, removeu a infecção clínica com uma troca, 2 de hidróxido de cálcio no máximo, você já consegue fazer a obturação com MTA. Então, eu vou mostrar para vocês um caso que eu tenho aqui de consultório, tá? Que me deu muito prazer, porque foi um caso que ninguém queria pegar. Esse paciente apareceu de Campinas, uma paciente com um filho. O paciente estava com muita dor espontânea, dor à palpação, dor à mordida, localizada naquele molar ali, molarzinho, segundo molar. O paciente tinha uns 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. No exame clínico, ele tinha uma dor forte à palpação na região do sulco e dor à percussão também. Tá? Então, esse era o quadro clínico de sinais, sintomas e de exame clínico. Okay? E qual foi o tratamento? Então, o que eu pensei aqui, né? Qual foi a minha ideia? Eu falei, vou trocar hidróxido de cálcio, por quê? Primeira coisa, eu preciso fazer o preparo do canal eu vou fazer a desinfecção do canal, eu preciso depois colocar cimento, a pasta de hidróxido de cálcio para diminuir essa infecção que está causando, porque esse paciente, se tem dor à palpação aqui, se tem uma dor à percussão forte, significa, dor à mastigação, significa que ele tem uma infecção aguda na região periapical. Nós temos uma infecção aguda. Precisamos primeiro, antes de obturar, diminuir, acabar com essa infecção. Então foi programado, no mínimo, uma troca de hidróxido de cálcio. Eu acabei, pelo tamanho da lesão, pelo tamanho da abertura, né? Veja o tamanho do ápice, programando mas acabei fazendo 2. Tá? Fiz 2 trocas de hidróxido de cálcio. E como substância auxiliar foi usada a clorexidina. Tá? Por que clorexidina? Eu sou partidário do hipoclorito, acho que todos aí também, né?
mas eu não usaria hipoclorito numa abertura tão grande, sob pena pelo risco, claro, óbvio, de causar uma reação inflamatória aguda severa, né? Pela toxicidade do hipoclorito. Então foi utilizada a clorexidina, trocado hidróxido de cálcio 2 vezes, e aí o paciente retornou. Nós vamos mostrar aqui a situação. Depois de 2 trocas de hidróxido de cálcio, era essa situação, observação aqui com o microscópio. Havia ainda um resto de hidróxido de cálcio depois da primeira limpeza, né? Com uma ponta sem tocar lá no terço apical. A segunda ponta, um pouquinho mais fina, tocando no terço apical. O que nós usamos aqui como auxiliar de limpeza? Apenas soro fisiológico, tá? Substância auxiliar de limpeza, soro fisiológico. Aí nós colocamos uma camada de hidróxido de cálcio PA. Por que essa primeira camada de hidróxido de cálcio PA? Ela vai ficar, eu achava que ela iria ficar aqui, ó, tá? Para quê? Para evitar que o MTA extravase para essa região. O MTA, ele deve ficar dentro do canal. Por quê? O cimento de MTA não é um material reabsorvível. Ok? Então ele tem que ficar dentro da porção do canal. Então aqui nós vamos fazer um anteparo de hidróxido de cálcio, que é o que está aqui, tá? Então a primeira camada foi colocada e eu ainda observei que eu tinha porções de tecido vivo aqui. Coloquei mais uma camada e fiz uma... Ela está bem brilhante aí, mas ela estava bem seca, viu? Eu fiz calquei bastante com algodão na ponta de uma pinça, nesse caso. Era tão grande que deu para fazer a ponta de uma pinça, tá? E aí eu senti uma boa firmeza, um material bem firme ali. Isso me deu segurança de colocar a primeira camada do MTA, certo? Segunda camada de MTA, aplicar o adesivo e fazer uma restauração provisória com resina flow, tá? Então foi esse o tratamento realizado, a obturação total, nesse caso, com o MTA puro, ok? Professor. É isso aí, Carlão. A Carol estava perguntando no bate-papo, estava respondendo justamente isso para ela quando você estava explicando. Porque o outro professor que deu aula agora há pouco falou sobre a medicação de hidróxido de cálcio e ele fez um comentário sobre, né, o tratamento de dentes com dentes permanentes jovens, Sim, com ápice aberto, e ele falou do tampão de hidróxido de cálcio, justamente isso que você está falando, né, de colocar. E eu estava comentando com ela que é uma técnica que é uma opcional, nem sempre, não é todo mundo que faz isso. Não, né? não, a partir do momento que surgiu a técnica do MTA, o pessoal começou a colocar MTA diretamente na região apical, fazendo o plug de MTA. Acontece que tem esse porém, né? O problema é ele extravasar. Esse caso é muito grande, entendeu? O risco de extravasar, principalmente quando tem ápice muito aberto, o risco de extravasamento é grande. Sim, por isso que eu fiz esse tampão. Aí é preferível você ter o extravasamento do hidróxido de cálcio do que do MTA. Claro, lógico. Sim, o hidróxido de cálcio está para isso. Porque ele vai fazer a ponte com o osso, né? Ele vai fazer a ponte entre o MTA e o osso. Futuramente ele vai sumir e o osso vai se unir ao MTA. Né? Há outras perguntas, e aí são casos e casos. Né? Esse caso, ele é muito grande. Então, a pergunta que quando eu apresento esse caso, que já me foi feita é: professor, por que você não fez um tampão aqui e encheu de gutapercha, por exemplo? Primeiro, porque era muito grande. Eu achei muito grande para preencher com gutapercha. Que é a outra técnica que existe. Faz tampão e enche com gutapercha. Lógico, exatamente. Faz um tampão de MTA, aí você faz um sanduíche. A primeira camada pode ser hidróxido de cálcio, tampão de MTA e gutapercha. Primeiro, que era muito grande. Segundo, que eu fui ver durante o tratamento que esse menino era uma praga. Então, vocês imaginam. Olhem para esse tratamento. É difícil, né? Só de olhar. Não dá preguiça? Só de olhar? Imagine com o moleque chorando sem parar e xingando a mãe, gritando, né? Então, na primeira consulta, eu falei: de jeito nenhum, eu vou tentar. Se eu conseguir, tomara que eu consiga, eu vou obturar inteiro com o MTA, porque vai ser mais fácil também, né? A gutapercha daria bem mais trabalho. E é muito grande.
Eu acho que até num paciente que se comportasse direito, eu ia preferir fechar com MTA. Mas a gente tem várias opções e a gente vai mudando a opção de acordo com a situação. Aí, por exemplo, eu tenho uma situação biológica da infecção, eu tenho uma situação anatômica, que é um dente difícil, numa posição difícil de um paciente difícil, né? Então, são todas essas situações que nós temos que unir para tomar uma decisão e torcer para acertar, né? Então, esse aqui é o caso, só para mostrar o final agora, o caso inicial, né? O menino como apareceu, troca de hidróxido de cálcio, 2 trocas, né? Aqui, a formação, aqui, ó, o que foi que aconteceu aqui? Eu não imaginava que eu tinha já um tecido ósseo toda nessa região. Quando eu coloquei o tampão de hidróxido de cálcio, ele ficou aqui, ó. Olha que interessante, né? Aqui já tinha osso, tudo invaginando nessa região. Então ele ficou acima da onde eu achei que fosse ficar. Mas é aqui mesmo, eu cutuquei ali. Tinha osso? Deixa o osso lá. Coloquei em cima, é isso que a gente consegue. E aqui a preservação de 4 meses. Eu tenho a preservação de 2 anos, é que não deu tempo de colocar. Mas ele está tudo certo, perfeito. O menino tá, o dente já foi bem restaurado, tá tudo certinho. E ele tá com a vida normal aí, tá? Esse é um caso, então, foi de obturação com completo preenchimento com MTA. Certo?